A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o capelão Robério César e vim agora apresentar aos amados e amadas irmãs em Cristo Jesus o curso de formação para capelães. O curso de formação para capelães. Capelania nacional e internacional. Então, qual é o nome da nossa instituição? Então, o nome da nossa instituição é CAEDEC. E o que significa CAEDEC, amados? A CAEDEC significa Capelania Exército de Cristo. Capelania Exército de Cristo. Esse é o nosso brasão, o distintivo oficial, a sigla é CAEDEC. A nossa capelania, ela é nacional e internacional. O que quer dizer isso? Que ela vale aqui em todo o território nacional e no exterior. Aqui é o outro brasão, o escudo que nós utilizamos no nosso fardamento. Aí tem a Capelania Exército de Cristo. E aqui no meio, CAEDEC, que é a sigla. E aqui também é outro símbolo da CAEDEC, Capelania Exército de Cristo, que é utilizado na documentação, nos ofícios que são encaminhados para as instituições governamentais, não governamentais. Então aí, acabamos de apresentar para os amados e amadas os símbolos da CAEDEC, que significa Capelania Exército de Cristo, e o brasão, o distintivo oficial da CAEDEC, Capelania Exército de Cristo. Então, a nossa capelania Exército de Cristo tem o CNPJ 26.823.826.001/30. Estamos aqui mostrando a apostila, que não é uma apostila do curso, e sim é uma apostila de apresentação do curso, e é isso que estou fazendo agora para os amados irmãos. Então, vamos ter uma breve explanação do que é capelania. O que é a capelania? Capelania é uma assistência religiosa e social prestada aos serviços civis e militares, prevista e garantida pela Constituição Federal de 1988, sob a Lei 6923, artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal. A capelania ganhou muita força nesses últimos anos, principalmente no Brasil, pelas lideranças evangélicas, já que os hospitais, presídios, escolas e universidades e outras instituições vêm se preocupando com a qualidade no atendimento das pessoas com carências espirituais, afetivas e emocionais, necessitando de uma pessoa de estímulo e entusiasmo. A especialização em capelania é um dos cursos mais procurados pelas lideranças evangélicas no mundo. Então, amados irmãos, nós acabamos de ver que a capelania, o trabalho de capelania, ele é amparado juridicamente pela nossa Constituição, que a nossa Constituição é a nossa lei maior, também chamada de Carta Magna. Então, a capelania
acabamos de ver aqui que ela tem um papel fundamental, tá? E que tem ajudado muito as pessoas com carências espirituais. Por que nós dizemos que são carências espirituais? Porque nós queremos enfatizar que a carência, os enfermos, todos nós somos enfermos. Então, as enfermidades, elas não só são totalmente enfermidades físicas, temos também as enfermidades espirituais, que essa nós sabemos que é a mais perigosa, porque ela acaba com a nossa alma. Então, nós lutamos diuturnamente, tá? Enquanto vida estivermos aqui no planeta Terra, nós teremos lutas e tribulações. Então, isso aí trata-se, né, do emocional. O emocional, né, quando nós temos a enfermidade espiritual, ela vai atacar o nosso emocional. E não fica diferente dos enfermos da carne, né? Porque não é fácil ficar doente. Tanto espiritualmente, que nós estamos sendo bombardeados, né? Bombardeados a cada instante, porque o inimigo das nossas almas fica ao derredor querendo nos tragar a cada segundo de nossas vidas. Não é fácil ficar doente, especialmente quando nossas rotinas elas são interrompidas, quando não compreendemos o que está errado com o nosso corpo, ou não sabemos quando iremos sarar. Então, quando ficamos doentes o bastante, né? Então a gente fica preocupadíssimo, porque muda toda a nossa rotina quando se recebe um diagnóstico dessa ou daquela outra doença. Então, é um momento que é muito delicado. E o Ministério de Capelania é uma obra muito importante, porque no hospital a mente e o coração estão geralmente mais abertos à mensagem do Evangelho. E quando o Senhor Jesus aqui viveu, o seu ministério englobava o homem em sua totalidade, corpo, alma e espírito. Não podemos ser negligentes e deixar de seguir os seus passos, os passos de Jesus. Hoje a ciência médica reconhece que a paz espiritual do paciente pode contribuir muito para a sua recuperação. Recuperação tanto física, que é no caso do hospital, materialmente falando, e como a psicológica. Então, amados irmãos, e é aí que o capelão entra com a sua atividade. E o que é capelão? O que é capelão? Então, vamos aprender agora o que é capelão. Vimos que a capelania são as atividades desenvolvidas pelo capelão. E o que é capelão? O capelão nada mais é do que um assistente religioso e social. Qual é o papel do capelão? Então, o papel fundamental do capelão é cuidar e zelar da sociedade, contribuindo principalmente e intensamente para a saúde espiritual e emocional do ser humano. O capelão, com as suas habilidades, poderá contribuir com a saúde da sociedade e desenvolver um trabalho produtivo nas áreas da pregação e evangelização. E qual é o objetivo desse curso? Qual é o objetivo do curso de capelania? O objetivo do curso é atender
a deficiência e necessidade de mais pessoas ajudarem no ministério pastoral de visitação na capelania e proporcionar uma formação espiritual, emocional, técnica para o trabalho de visitação e atendimento hospitalar, escolar, carcerário e outros. E os amados e as amadas perguntam: quem pode participar? Então, quem pode participar justamente são os cristãos que desejam se preparar melhor para esse ministério e que desejam ser voluntários do trabalho de capelania hospitalar, escolar, carcerária, social, militar e outras. Membros das igrejas evangélicas, profissionais da saúde, pastores e missionários. Então, a capelania, ela tem uma ramificação vasta, é muito extensa. Então, todos que tiverem o desejo de trabalhar na obra do Senhor, colocar verdadeiramente a mão no arado, devem estar procurando um curso de capelania que é para se habilitar, se preparar, se certificar para que esteja preparado para fazer as abordagens peculiares às atividades de capelania. E a capelania? Onde é que se encontra o amparo jurídico? Quais são as leis? Existem leis para isso? Sim. A capelania, o amparo jurídico é na Constituição Federal, no artigo 5º, onde diz: todos são iguais perante a lei e sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 7º. É asseguradas nos termos da lei a prestação de assistência religiosa, está aí em negrito, tá mais escuro aí, assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que quer dizer isso? Que é assegurada por lei a visitação nos locais de internação coletiva, ou seja, presídios, hospitais, creches, asilos, escolas, manicômios, etc, etc, etc. Então, todo local onde há público, tanto civis e militares, organizações governamentais e não governamentais, instituições públicas, nós, os capelães credenciados, concurso de capelania, nós podemos adentrar nessas instituições e fazermos os serviços de capelania. Então, que lei é essa? É a lei, do artigo 5º, inciso 7º. E também tem a lei federal, é uma lei federal, número 9982, de 14 de julho de 2000. Então, nós estamos em 2023, então já faz 23 anos que essa lei foi programada, foi promulgada, sancionada, e está a lei aí amparando juridicamente a todos os capelões que desejam fazer as atividades de capelania. Então, vou ler aqui para os senhores
a lei propriamente dita. A Lei 9982, de 14 de julho de 2000, dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares, públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis, militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que, em comum acordo com estes ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Parágrafo único, vetado. Artigo 2º. Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Então, o que significa isso, amados e amadas? No parágrafo 1º, nós vimos que é assegurado aos religiosos de todas as confissões religiosas. Então, qualquer religião, tem um direito, estão autorizados, é constitucionalmente positivado, que todos os ministros religiosos, eles têm o amparato da lei para ir pregar, levar a palavra de Deus aos enfermos que estão na condição de internados nos hospitais, nos presídios, nas creches, em todas as organizações civis, públicas e privadas. E também não pode ser de todo jeito. Então, por isso que a importância de se fazer uma preparação, de se fazer uma habilitação, tirar-se uma certificação, para que a pessoa seja habilitada e saber fazer as abordagens para com o qual o serviço de atividade de capelania o exige. Não pode ser de todo jeito e nem de qualquer jeito. Temos que andar conforme as leis, né? Porque se formos de qualquer jeito e de todo jeito, dá errado. Para entrar no céu, nós temos que pagar o preço, temos que cumprir o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, se nós quisermos ir para o céu, nós temos que andar conforme as Escrituras Sagradas. E na vida secular, existe a lei do homem, que quem anda certo tem que andar devidamente de acordo com a lei. Quem não anda em cima da lei anda fora da lei. Então, nós temos que acatar todas as ordens que tiverem descritas nos estatutos internos, tá? De cada instituição que for representada, que nós lemos aqui no artigo 2º, que diz: os religiosos chamados para prestar assistência nas entidades definidas no artigo 1º deverão acatar. Vou até abrir aqui para ficar bem
bem visível para os amados irmãos. A palavra aqui, acatar. 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 Vou abrir aqui, ó. Artigo 2º, deixa eu abrir aqui. Acatar as determinações legais e normas internas. Acatar as determinações legais e normas internas, tanto na instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Ou seja, nós temos que obedecer. Toda a vida do ser humano, ela tem que ser pautada conforme aos bons costumes, o moral e os bons costumes. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 14 de julho de 2000. Então, desde 2000 que existe a lei que autoriza o cidadão fazer o trabalho de capelania. Artigo 10. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. Assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Seção 7 da assistência religiosa, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instituição religiosa. Bom, isso aqui ele está falando da lei, né, da assistência religiosa, onde em cada hospital, em cada presídio, em cada repartição pública e privada, é direito de ter lá um local reservado, tá, para se prestar os cultos, né, internado, né, para que se possa levar a palavra de Deus. Então, isso aí está explicadinho. Então, para que serve, continuando a falar do curso de capelania, para que serve um credenciamento de capelania? O que é que vai me interessar eu ter uma credencial, né? Para fazer a obra de Deus, eu preciso ter uma carteirinha de capelão? É necessário eu ter uma carteirinha? Vamos ver agora qual é a importância, para que serve um credenciamento de capelania. Por muitas razões, uma delas é ter a liberdade de fazer uma visita esporádica no leito de enfermidade, obviamente no hospital. A visita esporádica pode requerer a apresentação de um emblema, uma carteira de identificação, normalmente de uma organização voltada para o primor deste serviço. A apresentação da carteira ou crachá de capelania certamente possibilita
o ingresso em locais os quais pessoas sem qualificação capelânica não têm permissão para entrar. Outra razão importante no caso da fiscalização trabalhista, se o capelão for abordado para provar que faz o seu serviço voluntariamente, ou seja, não está inserido no quadro de funcionário daquele local de trabalho, poderá provar que pertence a outro regimento e é um mero serviçal em missão do reino. O fato é, aí eu vou explicar para os senhores, entenderam qual é a importância de ter um credenciamento de capelania? Aqui nós acabamos de ver que, por muitas razões, porque é importante, porque quando nós apresentarmos uma carteira de capelão, nós temos a credencial de capelão, está lá no nossa carteirinha, apresentamos na entrada lá da unidade, do estabelecimento que nós iremos visitar. Então, o que é que acontece? Iremos e já seremos tratados totalmente bem diferente, seremos bem recebidos, porque estamos lá com o documento comprobatório que nós estamos habilitados, que fomos treinados, capacitados para desenvolver esse trabalho. Nós fizemos um curso, nós estamos documentados legalmente pelas leis que amparam, somos detentores de certificado e da credencial com um uniforme, todo fardamento, isso aqui é um dos nossos fardamentos, né? Então, imagine um exemplo. O amado irmão ou a amada irmã está transitando aí na rua ou no shopping, em qualquer canto, e se depara com a situação de uma pessoa passando mal lá, e você chega e diz: afasta, pessoal, afasta, que eu vou prestar aqui o socorro, vou ligar para o SAMU, vou ligar para a polícia e tal. O senhor está com a roupa normal, a turma vai olhar assim e não vai querer afastar. Totalmente diferente se o senhor, se a senhora estiver fardado ou se estiver com a credencial, dizer: pessoal, dá licença, afasta aí por gentileza. Eu sou o capelão fardado. Imagine, pronto, eu agora com a farda de gala. Pessoal, digamos que eu esteja andando e dá um exemplo com motocicleta, que os motocicletas eles sofrem muito acidente. Então cair assim, tombar lá uma motocicleta e eu chego lá fardado e chega lá e dizer: ó, pessoal, afasta, eu sou o capelão. Todo mundo que quando olhar, vê você fardado, vê com a credencial, a turma vai imediatamente se afastar. Por que vai se afastar? Porque vai disparar o gatilho da autoridade. É saber que se trata de uma autoridade sim, porque nós os capelães, nós somos autoridade eclesiástica, nós somos ministros de Cristo. Então, estamos ali devidamente credenciados, estamos fardados, então há um profundo respeito, porque nós estamos ali nos identificando como capelão e quem tiver na redondeza vai ter disparado o gatilho da autoridade. Por isso que é importante ter um credenciamento, ter uma certificação
que é o documento que comprobatório que você tem habilidades, está preparado tecnicamente, profissionalmente para fazer as abordagens pertinentes às atividades de capelania. Aí acabamos de ver, amados irmãos, que o porquê da importância de ter-se uma credencial. Agora, aproveitando da importância de ter essa credencial, vou fazer outra pergunta em cima do mesmo tema. O fato de alguém ter feito um curso de capelania faz dele um capelão? Fazer de novo a pergunta. Os senhores que estão me ouvindo nesse exato momento, os senhores e as senhoras, o fato de vocês fazerem um curso de capelania conosco, isso de fato, na verdade, faz com que vocês sejam verdadeiramente um capelão? Vamos para a resposta? A terceira vez que é para massificar. A pergunta, eu estou aqui na pergunta 8. O fato de alguém ter feito o curso de capelania faz dele um capelão? Resposta: não. Não necessariamente. A pessoa que realiza um curso de capelania, seja presencial ou à distância, seja de extensão ou uma oficina, somente será considerado de fato um capelão desde que naturalmente exerça a função. Entendeu agora? É importante ter o credenciamento, porque quando chegar no local onde vai ser desenvolvida a atividade de capelania, vai ser bem recebido, porque os senhores estão comprovando que estão habilitados, credenciados, preparados para exercer a atividade de capelão. Mas, porém, contudo, todavia, há aquelas pessoas que fazem o curso só no calor da emoção, só para adquirir um credenciamento, a carteirinha, e vão só depois que fizer o curso, ter todos os treinamentos, ter o conhecimento, pegar a carteirinha e colocar no bolso. Então, essa pessoa que fez o curso, sabendo de todas as técnicas, sabendo de todo o procedimento da abordagem, ela de fato é um capelão? Acabamos de descobrir agora que não, porque ser capelão não é ter uma credencial, ser capelão não é fazer um curso de capelão, ser capelão é colocar a mão no arado, ser capelão é fazer o ID de Cristo, ser capelão é pregar o ID de Cristo, fazer o ID de Cristo é defender, é visitar, amparar os órfãos e a viúva. Então, vou dar um exemplo para os amados. A pessoa faz um curso de pasteleiro, faz um curso de confeitar bolo, faz um curso de barbeiro, faz um curso de cabeleireiro, faz um curso de design de sobrancelha, faz um curso de carpintaria, de eletricidade, faz um curso de mecânica, ou seja, faz qualquer curso. Se ele não pôr em prática, ele não vai ser considerado um profissional, porque ele não vai ter a habilidade. A habilidade se adquire
no dia a dia, com a mão na massa, trabalhando ali efetivamente, a exaustão, a repetição das atividades é que faz com que ele seja apto. Um médico que se formar em medicina, ele vai ter que cuidar dos pacientes. Se ele não for, ele vai esquecer. Até porque a medicina e todas as profissões, elas se renovam a cada momento. O dia a dia se renova. Há progresso na vida. Então, a capelania é da mesma forma, principalmente porque ela lidar com o ser humano. Então, não é tendo uma credencial, não é fazendo o curso de capelania que se é considerado um capelão. Entenderam, amados e amadas irmãs? Então, por que é recomendável frequentar um seminário de capelania? Normalmente, os seminários despertam os vocacionados, oferecem informações preciosas e o caminho das pedras, até mesmo para quem já fez algum curso de capelania, independentemente da modalidade. São expostas experiências e a troca de ideias numa dinâmica vivencial, porque se entende que a oficina tem a primazia de oferecer aprendizado contínuo para quem precisa se reciclar e atualizar-se em sua vocação. Novas literaturas, eventos e organizações sérias sempre são lembradas nas clínicas, oficinas de capelania, isto sem contar as mudanças legislativas, acordos associativos e os surgimentos de novos parceiros que viabilizam a caminhada do capelão de forma mais suave e segura. A visitação é a mesma coisa que a capelania? Antes de responder essa pergunta, vou só comentar a anterior. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Ter o credenciamento, né, não necessariamente torna-se a pessoa do capelão, né? Então, e por que é necessário fazer um seminário? Porque no seminário você vai ver se você tem a vocação, se você tem o chamado para tal missão. Porque imagina, se o amado ou amada vai fazer uma visita capelânica lá em um presídio. Aí o presídio, para quem nunca foi, né, é um ambiente muito hostil, né, degradante, que é as condições do ser humano para viver aprisionado, né, chama-se encarcerado, não são fáceis, não é fácil. Então, muita gente, quando adentra numa entidade daquela, aí vê como é o sofrimento, não é como se estivesse na nossa casa, que na nossa casa nós vivemos, temos toda a autonomia, tem o nosso quartinho separado, né, as nossas dependências, né, para que possamos fazer toda e qualquer as nossas atividades, né, físicas, né, e atividades fisiológicas, necessidades fisiológicas. Então, é totalmente diferente, a alimentação é diferente. Então, há pessoas que ficam decepcionadas com o sistema carcerário. E, da mesma forma, no hospital, as pessoas quando vão fazer o estágio nos hospitais, aí se depara com situações de pacientes na UTI,
né, na sala vermelha. Então, são inúmeras situações que a pessoa fica emocionalmente abalado. Então, por isso que recomendamos que façam um seminário, façam o curso conosco, né? Esse curso aqui é totalmente gratuito, tá? E querendo depois, cada um dos senhores e as senhoras, se quiserem a certificação, aí sim, pela certificação, aí nós cobramos o valor, né, da certificação, onde recebe o certificado e a credencial, tá? Mas por essas aulas, os senhores e as senhoras não pagam absolutamente nada, aprendem tudinho. E conforme nós prometemos, nós sempre damos aulas, né? Falamos o que é capelania, para que serve, mas não cobramos pelas aulas, cobramos só uma taxa para quem assim quiser adquirir a certificação e possa estar pedindo junto, né, toda a coordenação. Então, voltando para a aula, vamos saber agora o que é visitação, se é a mesma coisa da capelania. Visitar e capelania é a mesma coisa? Aí vou dar a resposta agora. Definitivamente não. Fazer uma visita não é o mesmo que executar sistematicamente e comprometidamente a função ou a tarefa de capelania, seja em que campo for. O voluntário pode variavelmente visitar um campo prisional a cada semestre, periodicamente, por exemplo, mas isso não faz dele um capelão. A exemplo disto, pode ser citado os pastores. A capelania, como a função extrapastoral, pode ser realizada por pastores, independentemente se estes tenham realizado ou não algum curso de capelania. Entretanto, é possível que algumas pessoas façam sistematicamente visitas em algum campo em obediência ao seu chamado vocacional e que ainda não tenham frequentado qualquer curso ou oficina, por qualquer que seja a razão. A falta de algumas diretrizes e técnicas específicas pode colocar em risco o bom nome desta classe operária do reino. O que significa isso que eu acabei de falar? A capelania, a atividade de capelania que o capelão exerce, tá? Aí eu vou explicar novamente. Capelania é a atividade e o capelão é o profissional que desempenha a atividade de capelania. Capelania é a atividade e capelão é o profissional que desenvolve a atividade de capelania. Ou seja, a pergunta foi: visitação e capelania é a mesma coisa? A resposta foi não, não. Por quê? Porque visitação, qualquer um pode fazer uma visita no presídio, né? Os parentes fazem visita nos presídios, né? Nos hospitais, as igrejas fazem, né? Visita nos hospitais, no presídio, né? Os membros das igrejas, os pastores, né? Eles fazem a evangelização, né? Pregando o evangelho a toda criatura, né? Mas é a igreja que está indo lá. A igreja, tal denominação vai, aí vai a igreja tal, pode ir o espírita, pode ir
o ateu, pode ir o evangélico, pode ir da região, da religião lá do hinduísmo, né? Enfim, todas as religiões podem visitar, né? Nós vimos anteriormente que os cultos religiosos, a assistência religiosa é positivado pela Constituição, que todos podem dar assistência religiosa. Agora, o trabalho de capelania, tá? Ela é uma função extrapastoral. Por que ela é uma função extrapastoral? Porque ela não versa levar logomarca, não leva nome de igreja alguma. Ela leva o amor de Cristo. Ela prega o amor de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ir lá. É um trabalho voluntário que ela não leva placa. Ou seja, ela é chamada de extrapastoral porque ela pode ser realizada por pastores, independentemente que estes tenham sido realizados ou não algum curso de capelania. Isso aí é a visitação. A visitação pode ser pastor, pode ser qualquer pessoa, tá? Eu, quando tirar essa farda aqui, eu posso chegar e ir como um cidadão visitar uma prisão, um hospital, né? Então eu vou lá como uma pessoa normal, né? Mas quando eu for como capelão, eu não estou levando nome de igreja, nem nome de nenhuma religião, entendeu? Então, a religião, a capelania é uma religião, não é religião, é uma atividade, vou explicar biblicamente, é uma atividade que ela não leva religião, ela leva pregar. A missão dela é pregar o amor de Cristo, puramente, sem nome de religião. E qual é? Vou dar um exemplo lá em Tiago 1:27, que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Vou repetir. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Então, outro exemplo bíblico, Marcos 16:15-16. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 25:35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, estive forasteiro e me hospedastes,
estava preso e me foste ver-me. Ou seja, nós devemos fazer o ID de Cristo sem pregarmos nome de igreja. Nós somos capelães e os capelães levam o amor de Cristo. Prega-se o amor de Cristo. Então, nós, os capelães somos os irmãos em Cristo Jesus que levamos a mensagem, a boa nova, ao conforto espiritual aos enfermos. Levamos a palavra de estímulo aos amados irmãos que estejam lá na condição de internos, doentes físicos e doentes mentais, porque a alma está necessitando de um afago, de uma palavra amiga, e às vezes não é nem de palavra amiga, eles estão necessitando de ouvido, eles querem falar para nós ouvirmos. Então, a capelania, ela é um serviço de assistência religiosa. Ela não é detentora de placa, denominação alguma. Capelão, ele deve, ele tem, os nossos grupos de capelão tem igreja, várias denominações de igrejas reunidas, que são membros de igrejas, né? E nós nos reunimos, né? Capelão, tem um capelão da igreja tal, da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, todas as igrejas, membros de todas as igrejas, faz o curso de capelania e nós colocamos a mão no arado e vamos desenvolver o trabalho de capelão, independentemente de sem estar interferindo, tá, em nomenclatura da igreja. O trabalho de capelão, ele não de capelania e capelão, ele não divulga igreja. Ok, amados? A postura do capelão. O capelão cristão deve estar ciente que o seu trabalho é uma vocação espiritual. Acima de tudo, esse ministério é desenvolvido de forma voluntária. Espiritualmente, a recompensa do capelão será concedida naquele dia, conforme 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Vamos entender o que é um trabalho voluntário e qual deve ser a postura desse serviçal do reino de Deus aqui na terra. Segundo o dicionário Aurélio, trabalho voluntário é aquele que é feito sem constrangimento ou coação, espontâneo. Veja também, é aquele que é feito sem constrangimento ou coação, é aquele que é feito espontâneo. Veja também o que disse o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O trabalho voluntário
é uma fonte de força comunitária, superação, solidariedade e coesão social. Ele pode trazer uma mudança social positiva, promovendo o respeito à diversidade e à igualdade e à participação de todos. Está entre os ativos mais importantes da sociedade. Eu vou dar uma viradinha aqui para ficar maior essa letra. Para ficar maior essa letra aqui. Acho que assim fica melhor. Postura do capelão. Continuando, amados irmãos. Como ser um bom voluntário? Nem sempre uma boa intenção é seguida de uma atitude correta. É preciso informação para uma boa ação. E isso ajuda muito no serviço voluntário e chama-se responsabilidade. Qualquer pessoa que se preste a algum serviço voluntário deve ter boa vontade e responsabilidade. Gostaria de enumerar para os amados irmãos algumas virtudes que são imprescindíveis, ou seja, que são principais, que não podem ser tiradas ao capelão cristão. Primeiro, todo capelão tem que ser humilde. Seja humilde. Às vezes, pode acontecer de haver crítica. Não se deve esperar tapinha nas costas. Ou seja, a pessoa vai fazer o trabalho de capelania, aí alguém vai lhe criticar. Ou seja, não devemos levar isso em consideração. Por quê? Porque o inimigo está aí, ao nosso derredor, fazendo com que a gente esteja desmotivado. Deixa eu virar aqui. Dois, existem regras. Cada instituição que for atuar tem seus regimentos, códigos e regras. Aqui que eu falei antes. Quando estamos fazendo um trabalho de capelania, nós sempre teremos que acatar as normas. Temos que acatar as normas e as regras de cada instituição. A gente não pode chegar lá porque é capelão, nós temos aí a credencial, toda a autorização. Nós não devemos lá chegar querendo mandar na casa dos outros. É a mesma coisa quando chegasse aí uma pessoa da sua casa, fosse fazer uma visita, aí nós que somos cristãos, servos, aí chega uma pessoa que não é cristã, às vezes o esposo é e a esposa não é, o casal é e os filhos não é, aí vai lá duas pessoas, um casal vai visitar você com um filho ou a filha que não é cristã, aí vai visitar você, dando um exemplo hipotético, aí chega um casal, vai visitar na sua casa, vai visitar você, e chega o casal e um filho de maior, aí o filho vai, não é crente, mas o casal está visitando você e seu esposo,
E o filho do casal abre a carteira de cigarro e vai fumar na sua casa. Aí você vai ficar olhando e vai deixar a pessoa fumar? Não, você vai dizer, não, nós já somos, me perdoe, nós somos aqui cristãos, conhecemos o seu pai, sua mãe, gostamos muito deles, mas você não é, então, amado, eu peço que você que quer fumar, você fume lá fora, lá na calçada, mas aqui eu não vou permitir isso. Então, essa pessoa vai ter que acatar respeitosamente, né, ao seu pedido. Mesma coisa que está falando aqui. Existem regras, cada instituição que for atuar tem seus regimentos e códigos e regras. Nós temos que acatar, né? É aquilo que eu já tinha falado antes. Esteja aberto a aprender novas experiências, promovem uma renovação na mente e nos ajuda a crescer como pessoa. Esteja aberto para aprender. As novas experiências promovem uma renovação na mente e nos ajuda a crescer como pessoa. O capelão nunca deve se posicionar como dono da verdade. Coloque na condição de servo. Coloque-se na condição de servo. Esqueça da autopromoção ou fama. Ou seja, lá, quando nós estivermos fazendo um trabalho de capelania, a gente tem que ser humilde. Coloque-se na condição de fermo, não é porque de fermo, de servo. Não é porque eu sou um pastor, não, eu sei mais do que todo mundo, negativo. Porque eu sou um presbítero, sou um diácono, eu sou missionário, eu sou um dirigente de ciclo de oração, eu sou um presbítero, eu sou um regente, eu sou isso aqui, eu sou um policial, eu sou... Não, nós não somos nada, nós somos pó. Coloque-se na condição de servo. Jesus deu um mau exemplo. Jesus veio como servo. Esqueça a autopromoção. Lembre-se do princípio do reino, de que o maior é aquele que serve. Dê sempre o melhor. Nunca atenda alguém para pura e simplesmente por obrigação. Lembre-se que deve haver harmonia entre o que falamos com a nossa boca e o que expressamos com o corpo. O corpo nunca mente. As pesquisas mostram que voluntários vivem mais e também com mais saúde. A sensação de utilidade faz um bem enorme na alma do voluntário. Ou seja, vamos ser humildes, vamos colocar a mão no arado, vamos fazer a coisa por amor a Deus. Façamos o melhor, que demos o melhor de cada um de nós, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos defeitos. Procuremos cada dia mais sermos melhor do que ontem, já que nós sabemos que somos pecadores, né? Por nascença, o pecado adâmico. Então, nós temos que estar aí jejuando, nos consagrando, nos santificando, para que possamos estarmos aí caminhando firme na rocha verdadeira. Vamos falar da ética. Para quem está ouvindo aqui
essa explanação, a apresentação do curso de capelania, nós não estamos em aula ainda, nós estamos apresentando o que é que o senhor vai aprender, os senhores e as senhoras irão aprender no curso de capelania, né? Então isso aqui é apenas um bate-papo da apresentação do curso de formação de capelania, que é totalmente grátis, né? As aulas, né? As explanações são dadas aqui, tá? E não paga nada, só paga-se para obter a certificação. Então, continuando, sobre a ética. A capelania cristã deve ser exercida